Aceita a graça, aceita a glória. Querido, naquele exato momento nasce Jesus na cidade de Belém. Quando nasce Jesus na cidade de Belém, todos começam a avisar na cidade de Israel. Todo mundo começa a anunciar na cidade de Israel. Você já percebeu uma coisa, pastor? Quando tem um evento, o crente vai falando para um, falando para outro. Quando você vai saber, todo mundo já está sabendo. Pensa no povo que tem a Bíblia grande, é o povo de Deus. Gente, e grita alto. E fala alto, o povo passa, meu Deus, por que esse povo é escandaloso, mas não entende o mistério. É só uma tentativa para sentir, é gostoso demais. Eita, agora eu nunca imaginava que eu ia pregar na minha vida. Eita, agora eu já prego para todo lado, eu vou usar viagem, faço isso, deixo meu emprego, pego, volto, e assim faz a obra de Deus. Mas eu posso gritar, o meu diabo tem que chutar, que são senhores. Pensa no povo que tem a Bíblia grande, eu digo, é o povo de Deus. O povo começa a anunciar. Olha, nasceu um menino chamado Jesus na cidade de Belém. E todo mundo dizendo assim: rapaz, você ficou sabendo que nasceu um menino aí que vai dar vitória? Nasceu uma criança aí que Deus deu uma revelação para Maria dizendo que é o filho do Espírito Santo de Deus. Tu ficou sabendo? E começaram a anunciar, começaram a se encontrar na cidade, começaram a anunciar: nasceu o tal de Jesus de Nazaré, ele vai dar vitória para o povo. Os homens mais ricos começa a pegar as notícias. O azeite naquela época tinha um valor muito caro, médio de 99 que no nosso mercado. O azeite hoje é muito barato. O azeite naquela época tinha um valor muito alto, era muito caro o azeite naquela época. Querido, os homens mais ricos pegam os seus camelos naquela época, pegam os seus azeites, as botijas mais caras e viajam para Belém. Para quê? Para receber a criança Jesus de Nazaré. Todos vai agora, entra para dentro da manjedoura. Jesus nem era normal, querido, nem o nascimento de Jesus é normal. Por isso é que tu tem que ser louco por Jesus mesmo. Crente é bicho doido. Eu falo, crente é doido. Jesus não era normal, meu filho. Até onde ele nasceu não foi normal. O homem nasceu dentro de uma manjedoura. Que honra espiritual é essa? É forte demais. Querido, o Senhor me ensina dentro daquela manjedoura para receber Jesus. José fica surpreendido, fica falando: como pode? Como é que você ficou sabendo que o meu filho nasceu hoje? Ah, José, o anjo do Senhor gritou com um blato de júbilo no meio da cidade de Belém, dizendo que nasceu uma criança Jesus na cidade de Belém, em uma das montanhas. Querido, chega ao ouvido de Herodes. A atenção, a soberba do homem era muito grande. Quando o homem fazia reunião, a atenção era toda para ele. Nada tirava a atenção de Herodes. A atenção era toda para Herodes. Nada tirava a atenção de Herodes. Querido, Herodes fica sabendo que nasceu essa criancinha recém-nascida para libertar o povo, para dar vitória para o povo, para governar o povo, para dar vitória para o povo. Ele prepara os seus caminhos também. Ele prepara os seus cavalos. Ele faz uma reunião de seus agora. Nós vamos invadir a cidade de Belém. Se prepara, porque esta madrugada nós vamos viajar. Nós vamos invadir a cidade de Belém. Nós vamos matar todas as crianças recém-nascidas, porque quando ele chegasse lá, ele não saberia qual é a criança que vai nascer. Ele ia se confundir. O intuito dele era entrar para a cidade e matar todas as crianças recém-nascidas. Mas enquanto o diabo planeja para acabar com o nosso casamento, enquanto o diabo planeja para tirar a família dos nossos familiares que estão no mundo, enquanto o diabo planeja para fechar a porta que Deus abriu, sabe o que Deus faz? Deus vem para a igreja e Deus revela. Nós queremos chamar o diabo, Deus revela. Enquanto estão planejando para acabar com a tua vida, sabe o que Deus faz? Ele te revela. Estava planejando para tirar a vida de Jesus, sabe o que Deus fez? Revelou para José. José pega a sua esposa, pega a criança, sai na boca da noite na calada e foge para o Egito, sem ninguém te ver. José prepara suas coisinhas, pega a criança recém-nascida, pega a Maria que resguarda e vai para o Egito. Quando ele chega lá para acabar com todas as crianças, Jesus já estava longe. Enquanto
na sua trajetória de 12 anos. Quando eles voltam do Egito, Jesus já está com 12 anos. Jesus já está grandinho. Eles estão perto do templo. Quando eles estão perto do templo, Jesus se distrai dos seus pais, José e Maria, e entra para dentro do templo. Quando ele entra para dentro do templo, os homens mais sábios estão estudando a palavra. E Jesus entra e pergunta para aqueles homens: olha, o que vocês estão fazendo? Jesus se faz de inocente. O que vocês estão fazendo? Uai, menino, quem é você? Eu sou o menino Jesus. Vocês nunca ouviram falar de mim? Não, a gente nunca ouviu falar de você. Há 12 anos eles tinham falado de Jesus. Há 12 anos atrás. Eles não tinham sua memória. E eles falam: eu sou Jesus, eu posso estudar a palavra com vocês? Eles sentam com aqueles homens. E o homem mais sábio do templo, o sacerdote do templo, começa a conversar com Jesus. Fala: Jesus, você conhece a história de Davi? Quando ele matou Golias? Ele falou: conheço, homem. Também conheço a história de Moisés. Sei todos os mandamentos. Conheço também a história de Jacó. Conheço a história de nosso pai Abraão. Conheço a história de Isaú. Conheço a história também de Caleb. Conheço a história de Josué. Eles olham para Jesus falando: como pode? E Jesus, quando está falando a história para eles, conta até a revelação da história. Os homens ficam assustados, falando: como pode uma criança de 12 anos ser tão espiritual e conhecer todas as escrituras sagradas? Rapidamente Maria entra para dentro do templo. Os homens perguntam, falando: minha filha, o que essa criança tem, pelo amor de Deus? Essa criança sabe a história da Bíblia inteira. E ela pergunta: Jesus, como é que você sabe sem avisar o menino? A resposta de Jesus dava para sua mãe, falando: mãe, a senhora sabe que no início de tudo, o meu pai te deu a revelação dizendo que eu sou o próprio Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! Passado o tempo, Jesus ele fica na sua trajetória de 18 anos no máximo, sem aparecer na história. Você pode procurar no livro do Evangelho. Ele fica na trajetória de 12 anos. Quando Jesus vai aparecer novamente na história, ele vai aparecer com seus 30 anos. Quando João batiza seu primo, vai o batizar. Jesus, quando ele batiza, aí vai começar os seus ministérios. Aí começam os milagres de Jesus. Quem lembra do primeiro milagre de Jesus? Que ele transforma a água em vinho. E assim vai, ele multiplica os pães. Ele entra na cidade de Jericó, cura até mesmo o cego Bartimeu. Toda a história, aos milagres de Jesus em 3 anos, foram muitos milagres. Em 3 anos ele fez muitos milagres. Chegando à ressurreição, não dá para contar a história dele toda. São muitos milagres. Mas eu me lembro de uma história, irmão. Eu me lembro de uma história muito forte, que a gente está pregando na beira de Galileia, na beira da praia de Galileia. E ele fala junto com seus 3 discípulos, seus íntimos, como Pedro, Tiago e João, fala: olha, vocês vão na frente, e eu vou na madrugada. Eu vou na madrugada, vocês podem viajar na frente, que a gente se encontra lá do outro lado da praia. Mas Jesus, para que o Senhor quer pregar do outro lado da praia? Se o povo que está aqui está precisando da tua palavra, está precisando daquilo que eu não posso, meu filho, obedece, vamos viajar do outro lado. Naquele exato momento, da madrugada, estão discípulos correndo, viajando para o outro lado, e eu revezando com o outro correndo, e de repente, querido, Jesus vem sobre o mar como um fantasma, com as suas vestes brancas. Agora imagine tu no meio do rio, e de repente, meu Deus, vem uma imagem branca. Eu não consigo crer, eu vou dobrar o meu joelho, vou interceder pela minha vida, eu vou falar: Jesus, é o Senhor ou é demônio? Eu vou perguntar o que quer. Imagine como os 3 discípulos, como carne, ficaram com medo naquele exato momento de ver o fantasma. E eles dobraram o joelho com medo, creio eu que eles dobraram o joelho com medo. Mas eu tinha um chapéu para Pedro. Ou história que eu não é história de Pedro. Ou é ignorante, era bruto, mas tinha coragem, tinha fervor, ele tinha atitude. Pedro foi o único que tomou atitude. Foi à beira do barco dizendo: Jesus, és o Senhor que anda conosco no nosso dia? É eu, Pedro, quem anda contigo no seu dia a dia? Sou eu, Pedro, Jesus de Nazaré. Você faz milagre como eu contigo, que eu prego para você, Pedro, sou eu. Jesus do céu, você conhece, deixa eu ir contigo sobre as águas. Pedro, vem até mim, Pedro, pode vir, venha, Pedro, sou eu. E Pedro começa a dar seus passos. Pedro começa a
e ele começa a andar por cima das águas. Mas só que Pedro, ele olha para o lado, ele olha para o outro, só tem água, querido, só tem água. Pedro não era como Jesus, totalmente espiritual, 100%. Pedro era carne. Pedro não era totalmente filho de Deus como Jesus. Pedro pega, se afunda. Jesus pega pela mão dele e fala: ô Pedro, larga do que é pela fé, homem, e coloca ele no barco novamente. Agora imagine, pastor, os 11 discípulos pegando aqui na igreja da Maroca, da Glória, da campanha, André ia pregar. Eu conheci um homem e eu vim falar de Jesus de Nazaré, que ele andava por cima das águas. Se o homem ia pregar, eu conheço um homem que andava por cima das águas. Tiago ia pregar, eu andava com os homens em cima das águas. Agora, se Pedro pregasse no século 21, ele ia pregar diferente. Ele ia ter todo batendo o peito e falar: eu andei com ele em cima das águas. Ele ia pregar diferente. Ele ia pregar diferente. A estatura de Pedro ia ser diferente, querido. No exato momento acontece a ressurreição de Jesus. Jesus é julgado por não ser Messias, por todo dizer que ele não era Messias. Jesus, ele morre naquela cruz ao terceiro dia. Na sua morte ele vai até o inferno, pega a chave da vida, pega a chave. Naquele exato momento ele ressuscita. Quando ele ressuscita, o